Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Jornal da Central TV Brasil. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Segunda-feira, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. Dia Nacional da Alfabetização, Dia dos Bandeirantes, Dia de São Lourenço, Dia Internacional da Qualidade. Somos a agência CWB de Notícias. Agora prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, futebol e sempre notícia verdade. Somos independentes. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou que o Brasil sai mais forte da pandemia do Covid-19 do que a maioria dos países emergentes e também do G20, composto pelas 20 nações mais ricas do mundo. Segundo ele, esse resultado tem a ver com o quê? Com medidas de apoio às empresas e pessoas durante a crise sanitária. Além dos programas de assistência social, foram medidas para manter o tecido econômico vivo durante a pandemia do Covid-19, disse. Serra destacou também que, antes da pandemia, o brasileiro crescia menos da metade dos emergentes e também dos países do G20. A inflação estava acima da média do mercado, do G20, e o desemprego também estava mais elevado. Agora, a economia brasileira avança perto do patamar do G20, com inflação e desemprego mais baixo que os pares. Quando a gente avança para 2022, a gente tem um PIB que cresce por volta do G20. Então, nessa taxa de inflação menor, a nossa taxa de desemprego caiu também, ficando mais ou menos igual. Igual ao quê? Igual ao ano de 2019. Agora, manteve uma trajetória de recuperação que nos deixou satisfeitos, disse Serra. As previsões de governo e também de mercado apontam que o PIB pode crescer próximo a 3% nesse ano. E a inflação, 5,5%. Bruno Serra participou de um fórum internacional sobre auditoria governamental. Isso quer dizer que, com todas as crises, o Brasil cresceu. Cresceu porque o governo viabilizou situações positivas e o povo, logicamente, com a força principalmente no campo, deu o resultado esperado. Agora, todos esperam uma consciência e uma visão de futuro por parte do novo governo para que o agro continue sempre avançando. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. As compras realizadas com cartão de crédito, débito e pré-pagos cresceram 20% no terceiro trimestre, somando 827 bilhões de reais nesse período, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Segundo os dados desta entidade, desde o início do ano até setembro, os brasileiros realizaram 2,42 trilhões de reais em pagamentos, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2021. Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25,6%, registrando 527,6 bilhões de reais em pagamentos no terceiro trimestre. A cada 4 meses, servidores públicos da Controladoria Geral do Estado se reúnem para ajudar a abastecer o estoque de sangue disponível na rede de saúde do Paraná. Detalhe importante: os funcionários fazem doação no Hemopar, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, gradualmente. A iniciativa, batizada de Sangue Bom, é do Grupo de Recursos Humanos Setorial, com o objetivo de incentivar a sociedade entre os servidores e também a contribuir para o atendimento a quem mais precisa de sangue. Estimulamos nossa equipe a trabalhar integrada e com um olhar para a sociedade. Essa campanha é uma das atividades desenvolvidas nesse sentido, afirmou o Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, do MDB, responsável pela área de Indústria, Comércio e Serviço na transição do governo, avalia que a reforma tributária deve ser uma prioridade no primeiro ano do governo Lula. A reforma tributária tem a PEC 45 e a PEC 110 prontas para serem votadas. Se o presidente não tiver uma decisão política de fazer com que essa reforma avance, isso no primeiro ano de governo, de preferência nos primeiros 6 meses de governo, ela estará preparada para nós. E nós não vamos ter a reforma tributária avançando se isso não acontecer, pontuou a autoridade. A movimentação de cargas geral pelos portos de Paranaguá e Antonina registrou alta de 25% em outubro. Foram 5.062.722 toneladas neste ano, contra 4.043.048 toneladas carregadas e descarregadas em outubro de 2021. No acumulado dos 10 meses, o aumento foi de 2,5% de janeiro a outubro. Neste ano, os portos do Paraná movimentaram 49.689.000, mais 689 toneladas de produtos em ambos os sentidos do comércio exterior. No mesmo período do ano passado, a movimentação portuária somou 48.504.072 toneladas. O balanço foi divulgado pela Portos do Paraná, aonde seu diretor afirmou que tivemos alta em todos os segmentos: carga geral, granel líquido e granel sólido.
O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, também destacou que em todos eles o aumento foi puxado pelas exportações, com altas bem significativas. As formas de buscar a excelência de qualidade do queijo paranaense, desde a produção do leite até o consumidor final, particularmente na região sudoeste do estado, foram discutidas na cidade de Pato Branco durante o Inova Queijo. O evento reuniu aproximadamente 350 produtores de leite e queijeiros da agricultura familiar e contou com o apoio do governo do estado. O nosso queijo está sendo mostrado e premiado em concursos locais, regionais, estaduais, nacionais e também internacionais. Isso mostra que a gente já evoluiu bastante, mas dá para evoluir muito ainda, afirmou o secretário da Agricultura, Norberto Ortigarra. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. O Sesc da Esquina preparou uma semana inteira para comemorar o Dia das Crianças, aliando cultura e brincadeiras. Confira como foi a programação. Cinema, espetáculos teatrais, oficinas, recreação, pintura facial, música e muita diversão. De 8 a 15 de outubro, o Sesc da Esquina preparou uma semana de atividades culturais para comemorar o Dia das Crianças. Famílias inteiras puderam participar e se emocionar com as apresentações teatrais e com os filmes, rir com as peripécias dos palhaços, cantar e se deliciar com algodão doce. Eu vim assistir a apresentação, eu já assisti as histórias e conheci uns amigos. Brincadeiras e ações culturais são levadas a sério no Sesc. Muito mais do que gastar energia, brincar faz parte do processo de crescimento da criança. A criança desenvolve a criatividade, o convívio social, habilidades e linguagens diversas, pensamento estratégico e coordenação motora quando brinca. O Sesc entende que, ao promover o acesso às produções culturais às crianças, forma plateias, estimula o debate, a reflexão e o entretenimento. É nesse momento que as crianças começam a ter contato com ações culturais. E aí elas passam a se educar para estar presente, para conseguir fruir de uma maneira agradável, de uma maneira divertida. Precisão na informação. O que provoca obesidade e diabetes no corpo humano?
Cientistas brasileiros da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, descobriram que a leptina atua em um tipo de célula imunológica e contribui para o desenvolvimento de distúrbios metabólicos. Produzidas no tecido adiposo, ela é conhecida como hormônio da saciedade. Com esses experimentos, mostramos como ela atua especificamente nas células imunes do tecido adiposo, onde a leptina é produzida. Em obesos, normalmente, há um excesso desse hormônio e um processo inflamatório por conta disso, disse o professor Pedro Vieira, da Unicamp. A descoberta pode ser o caminho para o desenvolvimento de terapias que possam ajudar pessoas com obesidade e diabetes. A Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, aprovou 5 emendas ao projeto de lei orçamentária PLN 32 do próximo ano, do valor total de 9,2 bilhões. As sugestões de despesas beneficiam o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Nacional de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. A relatora das emendas na CAS foi a senadora Nilda Gondim. As sugestões seguem agora para a Comissão Mista de Orçamento. Cada comissão permanente do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional pode apresentar até 4 emendas de apropriação e 4 de remanejamento. A primeira emenda de apropriação, aprovada pela CAS, destina 3,5 bilhões para o Fundo Nacional de Assistência Social. O dinheiro deve ser usado na estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a sigla será oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e convidou Jair Bolsonaro para a presidência de honra do partido. A declaração foi feita durante entrevista coletiva em Brasília. O PL não renunciará às suas bandeiras de ideais. Será oposição aos valores comunistas e socialistas. Será oposição ao futuro presidente, disse. Segundo Costa Neto, Bolsonaro desenvolveu ao nosso povo o orgulho de ser brasileiro, fazendo a economia crescer e gerando empregos. Ele acrescentou que o PL continuará na busca por uma nação unida pela liberdade, verdade e fé. A Anatel aprovou uma nova medida que determina o uso do código 0304 para identificar chamadas de empresas de cobrança. A aprovação foi unânime e agradou consumidores que são importunados dia e noite com ligações invasivas. Com a mudança, será mais fácil bloquear o número chamado ou nem atender. A necessidade de mudança vem para evitar contatos abusivos por parte das empresas com débito aberto. Até então, as atividades de cobrança não tinham código numérico específico. Com a mudança aprovada pela agência, todas as chamadas deverão começar com o prefixo 0304 mais o restante do número do telefone. E não é porque o consumidor é um devedor que ele pode ser importunado a qualquer hora do dia ou da noite. O naufrágio do Titanic fica em 2 partes no fundo do Oceano Atlântico Norte, quase 4.000 metros abaixo da superfície, mas não está sozinho. Um sinal de sonar detectado há cerca de 26 anos agora revelou que há muito mais nessa área subaquática do que se pensava anteriormente. PH Nardiolete, um veterano piloto submersível que Naituli, um pequeno submersível tripulado e mergulhador do Titanic. Originalmente, pegou o sinal no equipamento de ecossonda em 1996, mas suas origens permanecem desconhecidas. Em uma expedição ao naufrágio do Titanic no início deste ano, Nardiolete e 4 outros pesquisadores foram ao local previamente registrado pelo Blip para procurar o misterioso objeto que ele representava. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Nós aqui no Bar Mion temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Precisão na informação. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou suas emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023, no valor de 400 milhões de reais. As sugestões seguem para análise da Comissão Mista de Orçamento. Segundo o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, através de seu relator Messias Jesus, do Republicanos, na divisão dos recursos, 100 milhões de reais devem ser empenhados para políticas de segurança, prevenção e enfrentamentos à criminalidade do Ministério da Justiça e também da Segurança Pública. O reforço nesta rubrica foi sugerido por 15 parlamentares. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, foi eleita pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, como destaque em saneamento no país, pela boa prática de gestão voltada para a reutilização do lodo de esgoto. A premiação foi na categoria de Inovação e Tecnologia, que pela primeira vez reconheceu empresas de saneamento que contribuem para o desenvolvimento do Brasil. A entrega do troféu ocorre na próxima semana, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Pioneira no Brasil em pesquisa e uso em escala do lodo na agricultura, a Companhia de Saneamento do Paraná já destinou cerca de 400 mil toneladas de lodo para uso agrícola desde o ano de 2007. Uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista mostra que 44% dos empresários esperam registrar um faturamento superior ao de 2021 na Black Friday deste ano. O levantamento, que contou com a participação de aproximadamente 500 empresas do setor de comércio, indústrias e serviços de todas as regiões do país, mostra ainda que 50% dos entrevistados acreditam que a quantidade de vendas será superior se comparada à obtida na mesma data do ano passado. A pesquisa revela também um aumento na intenção de conceder descontos. Em 2021, o índice era 22%. Neste ano, o indicador passou para 33%. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, afirma que a taxa de desemprego entre os países do grupo ficou em 4,9% em setembro, mesmo resultado do mês anterior. Em comunicado, a OCDE lembra que o nível é levemente superior à mínima desde o início da série histórica que começou em 2002, de 4,8% registrada em junho do ano atual. A taxa de desemprego de setembro está a 0,4 pontos percentuais, isso abaixo do nível pré-pandemia da Covid-19. A taxa de desemprego na OCDE para homens e mulheres ficou em geral estável em setembro para mulheres e também para homens, em 5,1% e 4,6%, aponta o estudo. O Paraná deverá colher 242 mil toneladas de feijão na primeira safra 2022-2023, ainda que o plantio esteja atrasado em relação a anos anteriores,
em razão do excesso de chuvas entre setembro e outubro. A análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 4 a 10 de novembro. O documento é publicado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. As áreas destinadas ao feijão de primeira safra, que não é a principal dessa cultura no estado do Paraná, têm reduzido nos últimos anos, cedendo espaço principalmente para a cultura de soja e também do milho. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agora o futebol, alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Dia destes, estava no centro da cidade quando um cidadão que se identificou como Paulo Roberto Queiroz, morador no Batel, se aproximou e abriu conversa comigo, dizendo sempre que possível acompanhar as nossas participações aqui neste programa de televisão e ser fã do Recordar é Viver. E ele disse: Zé Domingos, eu, como você, fui torcedor do Clube Atlético Ferroviário. Você tem escrito em termos de tantos dirigentes, de tantos jogadores. Temos que lembrar o grande presidente do Clube Atlético Ferroviário. E perguntou: para você, quem foi o grande presidente do Ferroviário? Eu disse a ele que poderia citar vários nomes, mas um conseguiu destaque. Um ficou marcado na mente do torcedor do Ferroviário: Hipólito José Arzua. Hipólito José Arzua. Por que o Arzua ficou marcado como grande presidente do Clube Atlético Ferroviário? Porque em 1963 o Ferroviário foi campeão da Zona Sul com o Ney Simas Pimpão presidente. 63. Daí, na decisão do título estadual, o Grêmio Maringá ganhou o triangular com Ferroviário e Cambaraense. Grêmio Maringá campeão, Ferroviário vice-campeão. 64 foi um ano atípico no futebol paranaense. Sabem quais os últimos colocados do campeonato? Coritiba e Ferroviário. Isto mesmo! Eles não se classificaram para a fase decisiva do campeonato. O Coritiba penúltimo e o Ferroviário, que tinha sido campeão no ano anterior, o último colocado. Uma tragédia. E daí chegou 65 e Hipólito Arzua foi eleito presidente do Ferroviário. O que aconteceu? Uma revolução no Ferroviário. Ferroviário campeão de 65, bicampeão em 66. Então, Arzua ficou com o seu nome perpetuado como um dos grandes, se não o mais importante, dos presidentes do Clube Atlético Ferroviário. Recordar é viver. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.